na nossa aula de língua portuguesa, veremos sintaxe. E na sintaxe, uma revisão, uma pequena revisão, né, de termos da oração no período simples. Vamos primeiro ao conceito de sintaxe. Sintaxe é a combinação de termos ou de palavras em uma língua. Nesse sentido, podemos dizer, por exemplo, que a sintaxe da língua portuguesa é diferente da sintaxe da língua inglesa, porque o processo de combinação dos termos é diferente do processo da nossa língua. Exemplos: homem alto, tall man. Aí você tem aqui o adjetivo alto, em inglês tall, colocado em posição diferente. Em inglês você coloca sempre o adjetivo antes do substantivo. Casa amarela, né? Em português nós dizemos, olha, eu vi uma casa amarela naquela rua, né? Em inglês você vai afirmar yellow house, né? Você vai colocar o adjetivo anteposto ao substantivo, ao termo que ele está qualificando. Por sinal, as diferenças sintáticas, além das diferenças morfológicas e das diferenças fonéticas, são os elementos que distinguem as línguas. Então, esse conjunto de diferenças é que fazem dizer, essa ali é uma língua, aqui é outra língua. A língua portuguesa, obviamente, é outra língua totalmente diferente da língua inglesa, porque ela apresenta essas diferenças nesses três campos, morfológica, fonética e sintática. E aí, é claro, você vai ter um léxico diferente, né? Palavras diferentes. A sintaxe é também o estudo dessa combinação de palavras em uma frase, ou em uma oração, ou da combinação de orações em um período, análise de um período composto, no caso. A sintaxe estuda, portanto, a relação entre orações, estuda a relação que elas criam entre si para compor um determinado significado, para expressar uma ideia. Na construção de uma ideia, o falante ou o escritor relaciona palavras que, combinadas, formam uma frase compreensível. Por isso, se as relações que as palavras estabelecem entre si dentro de uma oração mudam, o sentido também muda, mesmo quando se usam as mesmas palavras. Exemplo: quantas manhas têm essas meninas? No segundo exemplo, quantas meninas têm essas manhas? Ok? Então, nós temos uma situação, uma circunstância que nós mudamos a posição do termo e o sentido da frase ficou totalmente diferente. Faremos análise do período simples a partir da composição de ideias cada vez mais complexas. Então, a gente vai passo a passo, essa é a primeira aula em que nós vamos trabalhar, para depois chegarmos à análise do período composto. Mas é muito importante essa revisão, né, que vocês têm lá desde o ensino fundamental dos anos iniciais, lá, quarto, quinto ano, passando pelo sexto, sétimo, oitavo, e vamos chegando aqui a uma ponta da linha, que é a análise sintática do período composto. João gosta de chocolate. A oração acima pode ser dividida em duas partes. João, primeira parte, e a segunda parte, gosta de chocolate. Esses dois termos são, respectivamente, sujeito, João, e o predicado, gosta de chocolate. Mas essa análise ela pode ainda ser dividida em mais termos. Os termos da oração são divididos em grupos. Termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, são os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. São termos que completam verbos que precisam ser complementados. Vamos dar um exemplo aqui. O verbo gostar. Se eu digo eu gosto, e para a frase nesse momento, você diz, gosta de quê? Se você não tiver resposta no contexto, essa frase vai ficar incompleta, ela precisa de um complemento. Da mesma forma que se eu dissesse eu comprei, se você não tiver resposta no contexto, né, alguém pergunta assim, você comprou o pão? Eu digo, eu comprei, pronto. O complemento está no contexto que é o pão. Mas quando eu não tenho essa resposta no contexto, essa frase fica incompleta. Então é necessário que ela necessita de um complemento verbal, que no caso do objeto direto, né, complemento verbal do verbo transitivo direto, não usa preposição entre o nome, né, o verbo e o complemento. Eu comprei o pão. Objeto indireto, ele precisa de uma preposição, necessita de uma preposição. Então, eu necessito de uma preposição, olha só. De uma preposição completa o verbo necessitar. Necessita de quê? Objeto indireto. O agente da passiva é um complemento específico dos verbos na voz passiva. Ok? Então, um exemplo. O menino foi levado para casa
pelo pai. O menino é o sujeito da oração e o verbo é levar. Mas aqui o sujeito não está executando a ação, exercendo a ação. Quem está executando a ação é um termo chamado agente da passiva. Ele completa o verbo. O menino foi levado para casa. Pronto, acabou. Quem? Pelo pai. Por quem, né? Pelo pai. Então é o agente da passiva, o complemento do verbo na voz passiva. Predicativo do sujeito. Então é um termo essencial. Quando você tem um verbo de ligação, Antônio é inteligente. Ó, inteligente completa. Não. Inteligente é uma qualidade ligada ao sujeito Antônio. Então nós temos ali o verbo ser, um verbo de ligação, que faz esse processo de estabelecer uma qualidade ao sujeito, ao verbo de ligação. Predicativo do objeto, vamos ver exemplos mais à frente, e complemento nominal. Complemento nominal é uma categoria bem interessante, porque se o verbo precisa de complemento, alguns nomes também precisam. Vou dar um exemplo aqui. Aquela família tem necessidade. Necessidade de quê? De roupas, de remédios, de dinheiro, de comida. Então, esse termo que você diz, de roupas, de remédios, de comida, completa o nome, o substantivo necessidade. Vamos estudar isso de maneira particular, tá? Termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. A gente também vai ver isso nos exemplos que vamos ver adiante. Há ainda um termo independente, o vocativo. O vocativo é aquele termo que você usa para chamar alguém, né? Por exemplo, José, pega a chave para mim. Então, esse termo, essa pessoa que eu chamei de José, é um vocativo, ele fica isolado na oração. Vejamos alguns exemplos de análise sintática. 1. Robson pagou suas dívidas ao banco ontem. Sujeito Robson, sujeito simples, um núcleo. Predicado, pagou suas dívidas ao banco ontem. Dividimos aqui em duas partes, termos essenciais. Os termos integrantes, objeto direto, suas dívidas. Ele pagou o quê? Suas dívidas. Objeto indireto, esse verbo ele tem uma característica interessante, ele tem objeto direto e indireto. Pagou suas dívidas a quem? Ao banco, ok? A quem? Ao banco. Então, ao banco é objeto indireto. Completa o verbo por um termo ligado, com um termo ligado por preposição, a preposição a aqui no caso. Adjunto adverbial, ontem, óbvio, adjunto adverbial de tempo, né? Ele é o advérbio de tempo e está funcionando aqui com um modificador da estrutura, né, da ideia, dando um sentido de tempo ao fato. E o adjunto adnominal, que é um termo acessório que está ali ligado aos nomes. Normalmente aos nomes ali você vai ter aqui suas dívidas, suas. E ao banco aqui você pode, numa análise bem exagerada, colocar aqui o artigo o como adjunto adnominal de banco. Segundo exemplo, Carlos e Ana têm certeza da aprovação. Sujeito, Carlos e Ana, composto, são dois núcleos. Predicado, tem certeza da aprovação. Então, tirou o sujeito, o restante é predicado. Objeto direto, certeza da aprovação. Olha, a palavra certeza é um nome diferente, né? Ele precisa de um complemento. Complemento nominal de certeza é da aprovação. Porque se você dissesse, Carlos e Ana têm certeza, se você não tiver resposta no contexto, que foi dito anteriormente, você perguntaria certeza de quê? Da aprovação, do resultado, né? Da compra que fizeram, né? Poderia ser isso. Vamos adiante. 3. A criança foi atendida rapidamente pelo pediatra, um médico muito atencioso. Sujeito, a criança. Predicado, foi atendida pelo pediatra, um médico muito atencioso. Então, tudo o restante é predicado. Agente da passiva, nós temos um verbo na voz passiva. Ó, a criança é o sujeito, mas ela não exerceu a ação. Ela não executou a ação expressa pelo verbo. Ela recebeu essa ação. Então, aqui é o verbo na voz passiva e pelo pediatra é o agente da passiva. O aposto é um termo que explica ou fala ou trata de quem é o agente da passiva aqui no caso. Um médico muito atencioso. Temos ainda, como termos acessórios, adjunta adverbial. Rapidamente, foi atendida rapidamente pelo pediatra. Rapidamente, adjunta adverbial de modo. E muito adjunta adverbial de intensidade. Tá? O rapidamente faz parte do predicado. Tá? Então, vamos lembrar disso aqui. Adjuntos adnominais. A, o artigo lá da criança.
de médico, e atencioso, que é uma qualidade dada a ele. Vamos adiante. Exemplo 4. Grace chegou atrasada ao trabalho. Sujeito Grace, predicado, chegou atrasada ao trabalho. Não há objeto direto nem objeto indireto, eu deixei propositalmente esse espaço aqui, porque nós temos aqui um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Chegou, né? Não pede um complemento. Predicativo do sujeito, atrasada. Atrasada é uma qualidade de Grace. Tá? E adjunto adverbial ao trabalho. Adjunto adverbial de lugar. 5. Minha irmã gosta muito de chocolate. Sujeito, minha irmã. Núcleo do sujeito, irmã. Predicado, gosta muito de chocolate. Tirou o sujeito, o restante é predicado. Objeto direto não há, porque o verbo é transitivo indireto, então não há objeto direto. Esse de aqui, ó, preposição, estabelece que o verbo é transitivo indireto. Há uma preposição obrigatória. Então, de chocolate é o objeto indireto. Adjunto adverbial, muito, adjunto adverbial de intensidade, intensifica o verbo gostar. E o adjunto adnominal, o minha, pronome minha. Joel não era muito estudioso. Temos aqui uma situação de verbo de ligação. Joel, sujeito, predicado, não era muito estudioso. É um predicado nominal porque nós temos aqui um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Predicativo do sujeito, estudioso, uma qualidade atribuída ao sujeito, mas aqui de maneira diferente, com adjunto adverbial de negação, o não. Então ele não era muito estudioso. Tá? Aqui está dizendo no passado, não sabemos se hoje, né? Vamos olhar o contexto da análise sintática. Muito, tá? Adjunto adverbial de intensidade. Então, provavelmente ele fosse estudioso, mas não muito estudioso. Ok? Então nós temos essas duas circunstâncias aí de adjuntos adverbiais. Vamos à prática, né? Responda as questões propostas. Vocês devem copiar no caderno e mandar para mim as respostas. Tá? São 3 questões apenas. O lucro foi excelente. As funções sintáticas dos termos sublinhados são, respectivamente, o quê? Letra A, objeto direto, adjunto adverbial. Letra B, sujeito, predicativo do sujeito. Letra C, sujeito, predicativo do objeto. E a letra D, predicativo do sujeito e sujeito. A 2, na oração, ninguém gostou do almoço. As funções sintáticas dos termos sublinhados são, respectivamente, objeto direto e adjunto adverbial, sujeito e objeto indireto, sujeito e objeto direto, ou objeto direto e predicativo do objeto. Cenário alternativa correta. Então, na última questão, a prova foi aplicada pela professora. A função sintática do termo sublinhado é agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto ou objeto indireto. Olhem para o verbo e aí você começa a analisar aquela ideia. O verbo transitivo, ele pede complemento, o verbo está na voz ativa, na voz passiva. Presta atenção nisso, que você sai muito bem nessa parte, tá? É isso aí, pessoal. Aguardar, então, a participação de vocês. Respondam, copiem as questões, né? Copiem a aula toda, se puderem, e resolvam as questões nesse trabalho inicial. Vamos aprofundando nessa área, tá? Uma revisão daquilo que vocês viram durante os anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. E vamos avançando para nós chegarmos ao topo da gramática aqui com a análise do período composto, que é a chave de ouro aqui da gramática. Vamos lá, vamos trabalhar então.